brancas. Uso também um colete jeans e estou também com um brinco prata. Me situo no meu escritório e atrás de mim possui uma janela lateral de vidro e ao fundo tenho também paredes brancas e uma estante de livros. Hoje nós recebemos aí, então, com muito carinho a profissional de fonoaudiologia Maiara, que já inclusive trabalhou conosco na fundação e vai nos trazer um pouquinho de entendimento sobre comunicação suplementar e alternativa. E quando nós falamos desse tipo de comunicação, é bom ressaltarmos a importância, né, de entendê-la melhor como um recurso técnico para a melhoria aí das pessoas que possuem a fala ou a escrita ou que têm alguma habilidade de comunicação em defasagem. Então, Amai, seja muito bem-vinda. Estamos muito ansiosos para te ouvir. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar conosco hoje, tá bom? Te passo a palavra. Muito obrigada. Gostaria de agradecer à Fundação pelo convite. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos. Eu estou num escritório, tá embaçado, então não dá para ver muito bem. Eu estou com um colar verde e um brinco dourado, tá? Então, muito obrigada, Fundação, pelo convite. Eu acho que eu tenho acompanhado um pouco os temas aí, né, dessas capacitações e vejo o quanto a Fundação tem feito essa proposta de nos cutucar em vários temas, né, e trazer tantos assuntos pertinentes aí à pessoa com deficiência. Eu vou colocar aqui minha apresentação, no final nós podemos ter um tempo aí para conversar um pouquinho, tá? Para tirar algumas dúvidas. Eu deixei para o final esse momento das dúvidas, porque às vezes no decorrer da apresentação alguma questão já é esclarecida, tá? Mas no final nós vamos olhar para essas dúvidas com calma e também o meu contato vai ficar disponível aí para quem quiser conversar, trocar uma ideia, tirar alguma dúvida mais pontual depois, tá bom? Vou compartilhar. Estarei acompanhando o chat e vou aguardando as perguntas e aí no finalzinho a gente então conversa, tá, Mai? Tá, vocês estão vendo minha Fique à apresentação? vontade. Nath, estão vendo minha apresentação? Tá tudo certo? Sim? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a comunicação suplementar alternativa e a pessoa com deficiência intelectual, né? Então, meu nome é Maiara, me formei na Unicamp, tive o prazer de já entrar em contato com a comunicação suplementar alternativa desde a graduação, através de professoras, Lúcia Haile, Regina Yushunchun, fiz minha especialização em síndrome de Down, em T21 no CPEC com o Dr. Zan, fiz também uma especialização em motricidade orofacial. Hoje eu trabalho na Prefeitura de Campinas, trabalhei na Fundação, depois eu fui para a Prefeitura, e também no âmbito privado, com foco no atendimento das pessoas com T21, apraxia de fala, atrasos de fala, questões de linguagem no geral. A minha proposta hoje é um bate-papo, é uma conversa mesmo, e um compartilhar aí desses anos de experiência no atendimento da pessoa com T21, com foco também aí na comunicação suplementar e alternativa. Para hoje, eu pensei em conversar um pouco com vocês sobre a comunicação como direito, trazer alguns conceitos importantes sobre a comunicação suplementar e alternativa, trazer um pouco desse olhar, né, do atendimento na pessoa com deficiência e a comunicação suplementar e alternativa, e como também eu sou uma profissional clínica da prática, trazer para vocês alguns exemplos de uso, né, para inspirar, dar ideias e eu acho que é sempre válido a gente trazer um pouquinho da prática também. Então, para começar, nós vamos falar desse termo mais amplo, né, do que a linguagem. Eu trouxe uma definição muito antiga da ASHA, que é a Associação Americana de Fonoaudiologia, mas é uma definição que é bem completa e, ao mesmo tempo, apesar de ser antiga, também muito atual.
Então, a linguagem é esse sistema complexo e dinâmico, né, de símbolos convencionados que são usados em diversas modalidades para comunicação e pensamento. Eu gosto dessa definição por conta desse termo, né, de símbolos. Eu acho que isso traz também para a gente aí já um link com a comunicação suplementar alternativa, né? Então, linguagem é um sistema complexo de símbolos. E aí, nós também, saindo um pouco daquela perspectiva mais localizacionista, né, de áreas específicas do cérebro, hoje a gente sabe que a linguagem, ela ocupa aí essas localizações específicas, mas ela também tem uma grande rede de conexões neuronais, né? É uma função cognitiva muito complexa, permeada por diversas regras que permitem que esses sons, palavras e frases sejam organizados e desenvolvam as competências linguísticas, tanto para a compreensão quanto também para o processo da expressão, né? Que é um outro ponto que a gente vai falar bastante aqui hoje. A minha proposta hoje é uma mudança de olhar para a CSA, né? Não só como uma estratégia terapêutica, mas também como um direito, e a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Ao longo da nossa apresentação. Para começar essa mudança de olhar, eu tenho que trazer para vocês um termo que é o da tecnologia assistiva. Eu trouxe duas definições importantes, uma é o Relatório Mundial sobre a Deficiência, outra é a Lei Brasileira de Inclusão, que traz aí, né, esse termo da tecnologia assistiva. Então, qualquer item, parte de equipamento ou produto adquirido no comércio ou adaptado, modificado, usado para aumentar, manter ou melhorar a capacidade funcional de pessoas com deficiência. Então, esse é o termo, né, um dos termos que eu encontrei e traz essa ideia da capacidade funcional, né, da funcionalidade. Isso é algo também que a gente precisa estar atento quando a gente pensa em comunicação. Né? Então, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência, né? Visando sempre sua autonomia, sua independência, sua qualidade de vida, sua inclusão. Então, esse também é um termo que a Lei Brasileira de Inclusão traz, né? E essas duas referências trazem para a gente o termo da funcionalidade. Então, exemplos de tecnologia assistiva. Muletas, próteses, órteses para pessoas com dificuldade de locomoção, próteses auditivas, implantes cocleares para pessoas com deficiência auditiva, as bengalas, lupas, dispositivos oculares para pessoa com deficiência visual. E aí eu chamo a atenção para esses dois exemplos apontados, né? Painéis de comunicação e sintetizadores de voz para pessoas com dificuldades de fala e dispositivos com símbolos para pessoas com deficiência intelectual. Então, aí a gente vai reafirmando, né, esses termos de funcionalidade, uso de símbolo, garantia de direitos, que eu acho que é um pouco essa ampliação do olhar para a CSA que eu gostaria de trazer hoje aqui para vocês. Então, nessa primeira parte, né, mais teórica, eu aponto aí a comunicação suplementar e alternativa como uma tecnologia assistiva, né, como um direito, e aí a gente vai ampliando um pouco esse olhar. Então, o que é comunicação suplementar e alternativa? Eu trouxe essa definição da Sociedade Internacional, é uma área de prática e pesquisa clínica e educacional para crianças e adultos que envolve um conjunto de ferramentas e estratégias utilizadas para resolver desafios cotidianos de comunicação. Eu gosto muito dessa definição, trazendo essa ideia de resolver desafios cotidianos de comunicação, que é o que a gente vê que as pessoas com deficiência intelectual enfrentam, né, essas barreiras diariamente, que apresenta algum tipo de comprometimento da linguagem oral, na produção de sentido e na interação. Eu também gosto dessa definição porque ela traz que não é só a linguagem oral, né? Quando a gente pensa no uso da comunicação suplementar e alternativa, ela também pode e deve ser empregada na produção de sentidos e na interação. Então, essa definição também é bem importante. Uma outra definição da Sociedade Brasileira de Fono que comunicação suplementar e alternativa é uma área de conhecimento interdisciplinar,
que aí é um outro ponto que eu quero deixar aqui para vocês. No final, a gente vai fazer um resumo dessas palavras-chave aí, interdisciplinar, né? Então, não é um recurso só da fono, não uma área que só a fonoaudiologia atua, é uma área de conhecimento interdisciplinar, que engloba o uso de símbolos, recursos, estratégias e serviços para garantir a comunicação de indivíduos que vivem alguma condição de impedimento ou limitação no uso da fala, temporária ou permanente, associada ou não a alguma deficiência. Então, essa é uma outra definição que eu trouxe muito por conta desse lembrete aí, né, da comunicação suplementar alternativa como um conhecimento interdisciplinar. Existem alguns termos, assim como toda a área, né? Existem alguns termos que nós utilizamos muito dentro do estudo, da discussão, da aplicação da comunicação suplementar e alternativa. Então, baixa tecnologia e alta tecnologia, né? Baixa tecnologia, estamos falando aí de objetos concretos, de pranchas de papel. No final, nós vamos discutir alguns exemplos aí, e aí eu trago vários recursos desse tipo, e também alta tecnologia, computadores, tablets, iPads, programas, enfim, que precisa aí de alguma tecnologia para utilizar. Eu coloquei também essa ideia, né, de CSA como recursos que, através de ações e estratégias terapêuticas, se transformam em comunicação, porque é bem essa ideia que eu quero deixar, né, de que não é só pegar um recurso, pegar uma prancha pronta, ou pegar um aplicativo, e aí isso se dá como comunicação suplementar alternativa, né? Esse recurso ele precisa de ações e estratégias terapêuticas para que se transforme em comunicação. Então, esse é um outro ponto também bem importante. Às vezes as pessoas me mandam mensagens, me manda uma prancha para eu implementar com o meu paciente. E acho que a ideia é essa, né? É que a prancha por si só, o papel por si só, o iPad, enfim, ele não se transforma em comunicação se não tiver uma ação e uma estratégia terapêutica voltada para as necessidades comunicativas daquele indivíduo. Então, o princípio da CSA, esse é o termo que nós utilizamos, né? Vocês vão me ouvir falar CSA, mas é esse termo comunicação suplementar e alternativa, é conceber que a comunicação possa ser realizada de outras formas, para além da fala, né? Expressões faciais, objetos concretos, gestos, toque, escrita, apontar de símbolos, imagens, equipamentos, que permitam aí a compreensão e a expressão. Tá? Essa também é uma definição da Sociedade Internacional, e eu gosto muito de trazer essa ideia da compreensão e da expressão, e nós vamos fazer esse link quando eu falar aqui mais precisamente da deficiência intelectual, tá? Dentro da utilização da comunicação suplementar e alternativa. Então, aí, né, nessa segunda parte, a ideia geral, né, o que eu gostaria que vocês fixassem é que o objetivo geral da CSA é garantir a todas as pessoas o direito à comunicação, né? E aí, explorando a comunicação de todas essas formas, né, que eu falei anteriormente. E aí, falando um pouquinho dos nossos termos, né, do termo de quem vive o mundo aí da comunicação suplementar e alternativa, existe essa diferença, né, do suplementar e alternativa. Nós usamos esse termo comunicação suplementar e alternativa por ser o mais amplo e conseguir englobar aí os recursos, né, que hoje nós utilizamos. Suplementar, ele vem com essa ideia de um recurso adicional de comunicação por pessoas que têm alguma habilidade de fala, né? Mas às vezes precisa de um apoio para ter uma funcionalidade, né? De empregar esses recursos comunicativos em todas as situações. Então, aí esse termo é suplementar. E a alternativa, utilizada por pessoas com necessidades complexas de comunicação, que é um outro termo que a gente usa bastante, para possibilitar a interação e ter a voz, né, no discurso com outra pessoa, quando há ausência da fala. Tá? Então, são dois termos aí que estão presentes, né, que é bacana a gente entrar em contato.
E aí nós entramos no maior mito, né, na nossa maior barreira em relação à implementação da comunicação suplementar e alternativa. Ainda hoje, em 2023, eu ouço não só de pessoas leigas, de familiares, enfim, mas de profissionais da saúde também, inclusive fonoaudiólogos, né? Então, a gente vem aí num movimento de muitos anos de informação e de trabalho para que todos, né, para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo e consigam não reproduzir essa ideia de que a CSA, de que a comunicação suplementar e alternativa pode atrapalhar o desenvolvimento da linguagem, né? Então falam, mas ele vai ficar preguiçoso para falar se ele tiver um recurso de comunicação. Então essa é uma ideia equivocada, né? Não tem qualquer risco da comunicação suplementar alternativa, de objetos, símbolos, enfim, atrapalharem o desenvolvimento da fala ou a possibilidade da linguagem oral. Muito pelo contrário, né? Os estudos hoje apontam que essa combinação de diferentes modalidades pode antecipar, pode auxiliar o desenvolvimento da fala, né, o desenvolvimento da linguagem oral e da linguagem no geral, dando aí todas as bases, né, para essa comunicação acontecer. Então, a pessoa, quando ela entra em contato com a comunicação suplementar alternativa, ela vivencia experiências bem-sucedidas, né, de comunicação, que às vezes ela não vivencia sem esse recurso. A comunicação suplementar alternativa, ela envolve todos os atos de comunicação. Então, quando a gente utiliza ali um iPad ou um material, nós estamos falando também aquelas palavras, né? Incluindo a fala, então, essas modalidades todas, ela amplia o vocabulário. E pensando mais na T21, na síndrome de Down, existe, né, dentro da especialização do Dr. Zé, ele apresenta isso, né? Essa representação sensorial, né? Essa diferença da representação sensorial, visual e auditiva da pessoa com T21, por exemplo, falando mais precisamente da T21. Então, nós sabemos que essa representação visual na T21, ela é muito melhor do que a auditiva. Por isso que quando a gente entra com o símbolo, quando a pessoa ouve aquilo que nós estamos falando e ela vê aquele símbolo diversas vezes, ela tem muito mais chances de compreender aquilo que está sendo dito, de participar com mais efetividade daquele espaço, daquele momento, daquela atividade. Então, isso é bem importante, tá? Principalmente pensando aí na T21, esse uso do visual dentro dos atendimentos, dentro da vida cotidiana, e aí trazendo essa ideia de que as imagens, essa utilização, seja objeto, seja imagem, ela não atrapalha de forma alguma o desenvolvimento da fala, mas ela dá base, ela dá subsídio para que esse desenvolvimento da linguagem aconteça, que não é só fala, né? Eu brinco que a linguagem, ela é uma casa, a fala é o telhado, mas a gente precisa de várias paredes aí, de uma base bem consistente para que a fala apareça. Então, a CSA, ela auxilia em todos esses processos, tá? Então, isso é bem importante. Se todo mundo que estiver me ouvindo aqui sair com essa ideia hoje e souber argumentar, e souber conversar, tirar essas informações equivocadas, eu já vou ficar muito feliz. Então, que recursos são utilizados na CSA, né? Objetos concretos, fotografias, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o uso de fotos e símbolos, desenhos, símbolos pictográficos, né? Que a gente também vai falar um pouquinho sobre eles, e a escrita. Eu sempre coloco a escrita, né, embaixo dos símbolos, mesmo para as crianças muito pequenas, porque a gente já vai inserindo essa criança no mundo letrado, né? Então, vocês vão ver nos nossos exemplos de uso que tem sempre aquilo que está representado escrito embaixo. Então, de símbolos, existem várias plataformas aí, materiais, mas existem dois muito importantes e conhecidos, o Boardmaker e o Arasaki. São dois programas que eu gosto muito, são símbolos muito bem feitos e, enfim, dentro do possível, né, de símbolos, porque tem coisas muito abstratas e que a gente tem que representar ali de alguma forma, mas esses dois, eles são muito utilizados e eu gostaria de destacar aqui o Arasaki.
O Arasaki, ele é um site online, espanhol, ele é um site gratuito. Os símbolos são de muita qualidade, você consegue utilizar, fazer materiais prontos, confeccionar materiais mais específicos. Ele é traduzido para diversos idiomas, qualquer pessoa ao redor do mundo consegue utilizar. E eu gosto muito de utilizar o Arasaki, porque qualquer pessoa que conviva com aquela criança, então a professora da escola, a família, consegue acessar. Tem famílias que entram no site, produzem materiais super bacanas com a minha orientação, né? Relatos do que fizeram no final de semana, enfim, escolas que também aprenderam a entrar e conseguem utilizar. Então, como a gente preconiza aí que a pessoa utilize, né, o mesmo símbolo, eu prefiro utilizar o Arasaki porque todo mundo tem acesso, né? Então, isso é bem importante. Nele, você pode encontrar esses materiais prontos, né? Materiais confeccionáveis, tem diversas atividades para, enfim, lavar a mão, tomar banho, enfim, tem muita coisa lá, é um mundo de explorar. Quando eu tenho um tempinho, eu entro lá para ver as novidades. Aí eu coloco, às vezes eu coloco em outra língua também, porque, claro que para o inglês, para o espanhol tem muito mais tradução, né? Do que para o português, mas principalmente para quem trabalha em escola, para quem trabalha no âmbito clínico aí, eu acho bem relevante. Então, essa é a carinha dele, tá? Ele é gratuito online, fácil acesso, ali você consegue colocar para o português. Então, deixei a carinha dele aí. Sobre a escolha de símbolos, né, de sistema e símbolos, falando um pouquinho, já que a gente entrou nos símbolos. O melhor sistema de símbolo é aquele que atende de forma mais adequada e ampla às características de uma pessoa, né, do usuário, que vai se beneficiar da comunicação suplementar alternativa. E aí, por que interdisciplinar, multidisciplinar? Porque a gente precisa de uma avaliação, né, perceptual, motora, cognitiva, linguística, e a gente entra nessa discussão com outros profissionais que também podem auxiliar o fonoaudiólogo, né, e as famílias aí nessas escolhas, tá? A recomendação teórica, é claro que nós podemos utilizar imagens, objetos concretos, enfim, o que for necessário. E às vezes a gente procura, existe um símbolo muito específico, né? Ou uma pessoa, por exemplo, que não vai ter no programa, não vai ter no Arasaki, não vai ter no Boardmaker. Então, é claro que a gente pode usar fotos e objetos concretos, mas a recomendação teórica é sempre que possível, sempre que a pessoa conseguir utilizar, né, é sistematizar o uso de símbolos, porque eles representam aí conceitos no campo geral e não particular. Então, o símbolo do sofá é um símbolo de sofá geral, não é o sofá só da minha casa ou só de um determinado lugar. Então, para essa generalização é importante, se possível, usar símbolos, tá? Então, quem usa a CSA? Pessoas que não se comunicam exclusivamente por meio da fala, né, ou necessitam de algum suporte para compreender a fala dos seus interlocutores, para se expressar, pessoas com paralisia cerebral, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com TEA, distrofias musculares, pessoas pós-TCE, né, pessoas com afasia, com doenças neurológicas como esclerose lateral amiotrófica, ELA, esclerose múltipla, Parkinson, e outras situações em que a comunicação precisa, né, ser suplementada ou ter uma outra alternativa, tá? Eu destaquei aí pessoas com deficiência intelectual porque é o nosso objeto de discussão aqui hoje, tá? Então, vamos falar um pouquinho disso, da comunicação suplementar alternativa e a pessoa com deficiência intelectual. Eu apontei aqui um resumo, então, do que eu gostaria de salientar em relação a esse tema, né? Primeiro, comunicação como um direito, né? Acho que o nosso olhar para isso é sempre muito importante, não perder isso de vista. Aquele segundo item que eu trouxe, né, de resolver desafios do cotidianos, de comunicação, né, da pessoa com deficiência intelectual. A pessoa com deficiência intelectual, ela enfrenta várias barreiras, tanto para compreender quanto também para se expressar, muitas vezes. Então, esse também é um ponto que eu gostaria de destacar.
O outro ponto é que a comunicação suplementar alternativa não é papel só da fono, né? Não é só a fono que tem que usar durante o atendimento dela, não é a pasta da fono, não é o aplicativo da fono, não é o iPad da fono, é do usuário, é daquela pessoa e toda a equipe precisa apoiar, né? A família, a equipe, a escola, todas as pessoas que convivem com essa pessoa com deficiência intelectual precisam conhecer esse recurso, entender essa indicação, né? Ter uma capacitação, ter um momento ali para compreender o porquê que aquela pessoa está usando aquilo e como podem auxiliar nesse uso, né? E a outra ideia que, assim, para mim é a chave dessa discussão é que para a pessoa com deficiência intelectual, a CSA não é só linguagem expressiva, né? Vocês vão ver nos exemplos de uso o quanto a linguagem compreensiva, né? O quanto compreender e participar desse mundo da comunicação, compreender aquilo que está acontecendo, se antecipar em relação àquilo que vai acontecer, é muito importante para a pessoa com deficiência intelectual. Então, pensando aí, quais são os desafios cotidianos de comunicação, de compreensão e expressão de uma pessoa com deficiência intelectual? Quais são esses desafios, né? Então, esse é o primeiro ponto, que não é só de se expressar, não é só entregar uma prancha e aí para a pessoa se expressar. Né? Dentro da deficiência intelectual, muitos dos recursos que nós inserimos de comunicação suplementar e alternativa envolvem essa habilidade da compreensão. Claro que cada idade, cada situação vai trazer um desafio diferente. Por isso, a necessidade de personalizar esses materiais, né? A gente pode sim utilizar, eu utilizo, eu entro no Arasaki, existem vários materiais bacanas que já estão ali prontos, mas eles precisam corresponder aos objetivos, né, terapêuticos, aos desafios comunicacionais que aquela pessoa enfrenta na sua vida. Então, é isso, essa ideia também é bem importante. Não adianta pegar um material qualquer e entregar para a pessoa e dizer que isso é comunicação suplementar alternativa. Então, como que a gente identifica esses desafios, né? Diálogo frequente com essa pessoa, com a família, com a escola, né? Com os outros profissionais envolvidos, se colocar à disposição para tirar dúvidas, entender. Eu acho que quando as pessoas começam a entender, principalmente outros profissionais da saúde, começam a entender saúde e educação, porque eu também sou muito requisitada pelas escolas aí que acabam procurando, mas quando as pessoas entendem o papel daquilo, elas vão te buscar para procurar recursos, para construir materiais. Então, é esse diálogo, esse contato, essa disponibilidade de conhecer o seu usuário, o seu paciente, de estar ali ouvindo as necessidades, tanto dele, quanto da família, quanto desses outros ambientes que ele frequenta, né? Inserir a CSA para resolver situações de extrema necessidade ou prazer para aquela pessoa. Então, sempre que eu avalio uma criança, um adolescente, uma pessoa com deficiência intelectual, eu pergunto qual que é o maior prazer dessa pessoa, o que, que é aquilo que ela ama, que ela deseja, que ela quer. Sempre que envolve, né? Sempre que a gente insere algo que envolve prazer e que, enfim, tem ali uma outra relação, a gente tem um resultado melhor, né? E é para essas situações por essas situações que a gente começa. Então, muitas vezes a família fala, ele ama comer tal coisa, ama comer açaí, então vamos começar ali, das coisas que ele vai ter essa necessidade atendida, né? E vai vivenciar essas experiências bem-sucedidas de comunicação, né? Quando eu falo também de situações de extrema necessidade, são essas situações, né? Banheiro, comida, dor, enfim, tudo isso também acaba ali resolvendo essas situações mais primordiais, tanto de necessidade quanto de prazer, e motivando aquela pessoa e aquela família a continuar utilizando, né? Os materiais de CSA, então, não são da fono, nem podem se limitar ao espaço clínico. Às vezes eu ouço, olha só o iPad, esqueceu o iPad da Maiara, esqueceu a pasta da Maiara. Não, não é da fono, né? Esse material, enfim, esse recurso, ele é do usuário, do paciente, tá? Então, antes de iniciar o uso da CSA, nós precisamos garantir que os aspectos visuais,
sensoriais, motores e sociais estão adequados, né? E aí existem vários profissionais que podem nos ajudar, enfim. A família precisa ter um espaço para tirar suas dúvidas, compreender a indicação. Então, se ainda hoje, dentro da própria fonoaudiologia e dentro da saúde, existem dúvidas sobre o uso da CSA, né? Imagina para as famílias que às vezes acaba lendo alguma coisa ou ouvindo alguma coisa. Então, as famílias precisam ter esse espaço para tirar suas dúvidas e participar de alguma forma, né? Do máximo que nós conseguimos aí desse processo, né? O usuário, né, o paciente, a pessoa que vai utilizar a CSA, ela precisa acessar esse material de uma forma orgânica, dentro de um contexto, né? Então, sempre que possível, inserir esses símbolos, inserir esse uso dentro de um contexto, principalmente falando da deficiência intelectual. A gente sabe o quanto o contexto faz diferença dentro dos atendimentos e dentro das nossas propostas terapêuticas. Então, existem vários sistemas. Quando a gente chega na parte dos exemplos, eu vou trazer alguns exemplos mais gerais, né? Mas existem vários sistemas, como o POD, o PEX, enfim, de comunicação, que exigem, sim, uma formação do profissional fonoaudiólogo para avaliar, para implementar, né? Mas, como eu estou falando aqui para um público geral, não só para fonoaudiólogos, eu quis trazer essa ideia para que qualquer um que assista, né, esse vídeo consiga se ver dentro dessas situações e entender que essa busca de soluções para garantir que a pessoa com deficiência intelectual tenha acesso à comunicação é um dever de todos nós. Então, buscar soluções, utilizar o sistema de comunicação é dever de todas as pessoas que convivem na escola, família, profissionais. Então, esse é um ponto bem, bem importante. O sistema de CSA deve ser moldado à rotina e às necessidades da pessoa, né? Então, não adianta eu pegar um material de uma criança e querer inserir para um adolescente que tem outro vocabulário, que tem outras necessidades, que tem outra rotina. E aí, reforçando mais uma vez que essa é uma estratégia de toda a equipe, né? E não só do atendimento fonoaudiológico. O fonoaudiólogo, dentro da equipe, é claro que ele vai coordenar essa discussão, né? Ele vai auxiliar aí de uma forma talvez um pouco mais ativa na inserção, na avaliação, na decisão de qual sistema utilizar, mas ele é o coordenador, ele não é o único responsável aí por essa questão. Então, essa ideia mais geral, né, de que o uso da CSA pela pessoa com deficiência intelectual é muito mais do que um apoio para a linguagem expressiva. Envolve também a compreensão, né, dessa pessoa, do seu mundo, daquilo que está sendo dito, da sua rotina, a melhora no comportamento devido ao aumento da capacidade de ser compreendida, né, as atividades de vida diária, e deve ter como foco a participação plena e efetiva dessas pessoas na sociedade, né. Esse é o nosso maior objetivo com a comunicação suplementar alternativa e a pessoa com deficiência intelectual, garantir, né, essa participação plena e efetiva das pessoas na sociedade. Quando eu falo também de um aumento da capacidade de ser compreendida, eu consigo lembrar de diversos exemplos, assim, né, que acontecem no dia a dia. Essa semana passada mesmo, uma criança entrou na sala, eu vi que ela estava um pouco mais triste, ela abriu a pasta e mostrou dor e apontou a garganta. Então, ela conseguiu me comunicar no início da sessão que ela estava com dor de garganta. E aí eu já tive um outro olhar, né? Porque, claro, senão eu ia pensar, nossa, hoje ele não participou, hoje ele não estava muito afim, enfim, deve ter acontecido alguma coisa. Mas através do recurso eu consegui entender, e ele entendeu por que ele estava usando aquilo, e ele lembrou do que ele tinha, né, desse recurso de comunicação, e conseguiu me comunicar que ele estava com dor de garganta. E aí, no final da sessão, eu confirmei com a mãe que ele realmente estava com dor de garganta, e que ele tinha já demonstrado isso em casa, enfim. Então, olha a importância da gente conseguir dar voz para alguém, né? Imagina que agonia é você chegar na fono sabendo que você vai ser exigido e não poder comunicar que você não está bem, que você está com dor. Então, é isso, é essa participação plena e efetiva na sociedade, de todas as formas, em todos os momentos, né? Que a gente conseguiu ofertar uma melhora na comunicação,
Agora nós vamos entrar um pouquinho nos exemplos de uso, tá? Como eu falei para vocês, eu sou clínica, então não tinha como fugir de trazer alguns exemplos. Acho que também vai deixar um pouco claro. Eu não trouxe exemplos de pessoas específicas utilizando a comunicação alternativa como um recurso aí mais alternativo, por exemplo, o uso do pod, enfim, como é um público mais geral, que eu imaginei que tivessem educadores, familiares, eu quis trazer essa ideia de recursos diversos que qualquer profissional, qualquer familiar, qualquer professor consegue utilizar no dia a dia, tá? Então, aqui é uma criança com 7 anos com dificuldade em compreender alguns conceitos, né? Uma criança com T21, de café da manhã, almoço e jantar. Então, eu perguntava o que tomou no café da manhã, ela me respondia purê. E aí eu fui compreendendo que essa era uma dificuldade bem pertinente, né? De fazer essa associação, enfim, de se recordar, de conseguir produzir essa mensagem, de compreender o meu questionamento. E aí, junto com a família, nós construímos esse recurso, né, plastificamos e colocamos ali na altura dela na cozinha, né, no ambiente em que aquilo tudo acontece, em que ela toma café da manhã, que ela almoça, que ela janta, e aí nós colocamos esse recurso, e aí a mãe sempre reforçava, né, o que você acabou de comer agora no café da manhã? Então tem o símbolo do café da manhã, e aí a mãe reforçava com ela. Os símbolos foram escolhidos aí pela família, né, apontando para mim aquilo que a criança geralmente comia nessas refeições. E aí, em algumas semanas, acho que nem 2 meses, essa criança conseguiu começar a compreender esses conceitos, compreender a minha pergunta, responder de uma forma bem assertiva, né? Então, ouvindo aí a necessidade, observando e auxiliando com esses recursos, né? Vocês podem ver que eu coloquei tanto símbolos quanto imagens, porque tinha algumas imagens, por exemplo, pão de queijo, né? Como é um site internacional, não tem pão de queijo, então, claro que eu preciso inserir aí uma imagem, tá? Mas aí a gente vai adequando e a gente vê um resultado, né? Aqui um auxílio para uma criança de 5 anos que estava naquela fase de relatar fatos do seu cotidiano, né? E tinha bastante dificuldade de organizar essas ideias, né? Apesar de eu observar que ela teria essa capacidade, e aí nós inserimos então a rotina dessa criança. Esse material foi impresso, plastificado e cortado individualmente cada símbolo, e aí toda a sessão nós começávamos com esse relato, né? Eu relatando também o que eu fiz, né, como exemplo, e aí a criança também utilizando esse recurso para fazer o relato, e também ela conseguiu, depois de um tempo aí, organizar um pouco mais essas ideias, não precisar tanto desses recursos para contar, né? Esse é o nosso objetivo aí, um dos nossos objetivos dentro da fonoaudiologia. Todo mundo quer que as crianças consigam relatar um fato, né? Consigam contar aquilo que fez na escola, consigam contar como foi uma festa. Então, esse é um treino que a gente pode ir fazendo desde das crianças muito pequenas, aí nessa imersão mesmo do desenvolvimento da linguagem, e que vai dando esse subsídio aí, pensando na T21, né? Vendo o símbolo, ouvindo, conseguindo organizar para que essa criança consiga relatar fatos, não só do seu cotidiano, especificamente desse contexto, mas também de outras situações, né? Então, aí pensando naquela questão do prazer, né, e daquilo que a pessoa deseja, as necessidades, né, eu penso que a alimentação, né, por você poder escolher, poder falar que você está com vontade de comer alguma coisa, é muito importante. Então, foi uma prancha, né, um auxílio para uma criança de 4 anos para solicitar aquilo que deseja comer. Então, ela pode ver, tanto, nesse caso, nós utilizamos as imagens, né, era uma criança bem pequena mesmo, mas ela poderia apontar ali, nomear, e a mãe nomear para ela, e ela ter essa experiência bem-sucedida de comunicação, que é o que a gente quer que a criança bem pequenininha vivencie. Recursos para noção temporal, né? A gente sabe que tem toda a deficiência intelectual, essa noção temporal é muito difícil, é uma construção, né? Eu tento utilizar desde pequenininho ali calendários, enfim,
para que chegue ali na adolescência, na vida adulta, no mercado de trabalho, consiga entender quando o chefe falar que vai folgar no segundo domingo do mês, que o salário vai cair dia 15, né? Essa noção do tempo, ela é muito abstrata. E por ser muito abstrata, a gente tem que trabalhar isso desde o início, né? E os símbolos auxiliam muito nesse processo. Então, construindo recursos, vocês vão ver mais para frente, tem um outro exemplo também de uma agenda semanal, mas enfim, esse material eu utilizo um calendário, né? E aí eu insiro esses símbolos nas datas principais para que essas datas também vão marcando aí, né, esse tempo e a criança consiga ver o símbolo. Tem também símbolos de ontem, hoje, dos meses, então esse também é um ponto bem importante para a gente trabalhar na deficiência intelectual e na T21 com o uso dos símbolos, tá? Isso tem que ser desde pequenininho, tem que acontecer, porque é uma construção de longo prazo aí e uma habilidade super importante, né? Para autonomia, para independência. Recursos para organizar os atendimentos, né? Às vezes outros profissionais me mandam mensagem, né, que atendem as crianças, as pessoas com deficiência intelectual, pedindo, né, recursos, símbolos. Então, esses aí eu construí ao longo, eu peguei alguns, né? Então, esse agora é a hora de fazer atividade, descansar, falar tchau, aqui para a criança se expressar como ela está se sentindo, né? Se está triste, está feliz, está com sono, com vontade de ir no banheiro, está com dor, aqui não tenho dor, mas em outros também tem essa questão da dor que eu relatei para vocês. E aí, para a criança também se antecipar dentro da sessão, né? Se organizar dentro do atendimento. Eu sempre falo, imagina você entrar numa atividade e não saber que horas ela termina ou o que você vai fazer. Imagina você entra no trabalho e você não sabe o que você vai fazer no dia, você vai ficar desorganizado, né? Então, para a pessoa com deficiência intelectual também, ela entra no atendimento, ela precisa saber o que vai acontecer, qual é a sequência daquilo, se der para escolher dentro de algumas atividades, né? Dar autonomia para a criança fazer essas escolhas, para a pessoa fazer essas escolhas, e mostrar isso através de imagens, né? Então, esse também é bem importante. Muitos professores também utilizam, a própria família, né? Às vezes tem uma rotina aí que precisa de uma organização, de um apoio. Também os recursos de comunicação alternativa auxiliam bastante. Então, auxilia em outros conceitos abstratos, como quem, onde, quando, porquê, como. Os símbolos são abstratos, né? Porque essas palavras são difíceis de serem representadas, mas ouvir a palavra e ver o símbolo e conseguir responder auxilia muito para que a pessoa com deficiência intelectual compreenda esses conceitos, né? Então, é bem comum também, bem pertinente a gente observar uma dificuldade da pessoa responder questionamentos, né? Então, quando foi seu aniversário? Quem estava com você na festa? Então, isso a gente vai inserindo também desde muito cedo. Aqui um material para um adolescente, que eu fiz ainda na época da fundação, tenho salvo essa prancha, uma organização de rotina, então aí os dias da semana, né, manhã, tarde e noite, e aí a construção daquilo que esse adolescente precisava realizar, né? Então, toda essa antecipação, toda essa organização e também facilitar essa compreensão daquilo que vai acontecer é muito importante, né? Para que a pessoa consiga participar das atividades com essa organização, consiga se envolver, consiga se antecipar. Aqui uma adaptação de livro, uma proposta de um trabalho compartilhado com uma psicopedagoga. Esse trabalho compartilhado é muito importante, né? Então, tem diversos objetivos, diversas atividades que nós podemos, e mesmo não estando no mesmo lugar, conseguir trocar e conseguir fazer com que a pessoa tenha ali uma repetição, né? Pensando na deficiência intelectual, de diversas formas e não acessar só ouvindo, mas também acessar vendo, acessar ouvindo, acessar pegando. Esse livro também tem um outro material mais visual aí, mais tátil, mas é uma adaptação de livro, às vezes também a escola vai trabalhar algum livro, né, vai ter um tema,
enfim, em alguma aula, alguma atividade específica. Então, a comunicação suplementar alternativa também pode auxiliar nessa adaptação para que a pessoa com deficiência intelectual esteja ali compreendendo aquilo que está sendo dito, consiga participar melhor dessa proposta. Aqui foi uma construção de um guia para compreensão de regras básicas do diálogo, né? Esse material, ele está lá no Arasaki, eu consegui baixar e também fazer umas adaptações, porque ele também permite isso, você não baixa só em PDF aquilo que tem pronto, você pode baixar e em outro formato e fazer algumas adaptações, então ele era de outra cor, mas como estava na época do filme da Barbie, enfim, eu entrei na onda aí, é um guia para a compreensão de regras básicas do diálogo, né? Então, essa adolescente tem muita dificuldade, né, de entender quando precisa mudar de assunto, como que ela faz para iniciar o assunto com alguém, como finaliza um diálogo. Então, nós fizemos um guia, a família plastificou, colocou em um chaveiro, e esse assunto é retomado tanto pela psicóloga quanto também por mim, pela família. Então, construímos esse guia com a comunicação suplementar alternativa. Aí também uma criança de 6 anos com dificuldade também em responder questionamentos, do que comeu, do que brincou, mais ou menos na linha daquele primeiro que eu mostrei. E aí eu coloquei esse também, que por exemplo, o símbolo do arroz no programa não é tão bom, né, ao meu ver, assim. Então, você pode colocar uma imagem concreta, pode ser uma foto, pode ser uma imagem da internet, tá? Então, ele permite essa flexibilidade. Expressão de sentimentos, né? Tão pertinente aí para a gente, né? Não só no atendimento psicológico, mas em qualquer espaço. Você não só pedir para a pessoa para nomear o sentimento que ela tá, mas você também nomear para ela o seu, para que isso, né, essa construção, até para os adultos é difícil, né, a gente identificar às vezes o que a gente está sentindo. Então, imagina para uma criança, para uma pessoa com deficiência intelectual, então ter essa associação visual desse sentimento, né, e isso sendo mostrado ali diversas vezes é bem pertinente também. Antecipação de algo que vai acontecer, isso é muito importante. Às vezes, né, vai fazer uma viagem, ou vai ter alguma mudança específica, vai ganhar um irmãozinho, enfim. Também a gente constrói esses recursos, né, para antecipar aquilo que vai acontecer para a pessoa com deficiência intelectual. Adaptação de material escolar, né, provas, atividades do dia a dia, enfim. Essa foi uma atividade que eu fiz a adaptação, era um texto, né, e, enfim, teria uma cobrança desse texto, do conteúdo desse texto para essa criança, e aí a utilização, né, de palavras, de símbolos, também tornou a compreensão desse texto muito mais acessível para a pessoa com deficiência intelectual. Trabalhar sequências de apoio para as atividades de vida diária, aí para as TOs, né, para as famílias, para as educadoras, né, o quanto é importante a gente inserir a pessoa nas atividades de vida diária, e aí ter esses recursos visuais, essas sequências, né, colocar isso no local onde a pessoa vai realizar, né, essa atividade, também é bem importante. Nesse material não tem algumas partes estão faltando, né? Que nós estávamos trabalhando a escrita também já nessa época com essa pessoa. Então eu deixei esses espaços aí para a gente inserir. Mas esse apoio de sequências, né? O quanto é importante a gente preparar essas pessoas para a vida, para ter autonomia, para ter independência, e quantas atividades de vida diária nós precisamos inserir para isso, né? Então, também a CSA auxiliando nessa questão. Uma criança que queria aprender uma música para apresentar na escola, tinha muita dificuldade, a escola me pediu ajuda, pediu para eu fazer, né, o recurso de comunicação suplementar alternativa para a criança poder aprender a letra da música e cantar e se apresentar com as outras crianças na escola. Então, também uma atividade.
Auxílio na organização da agenda escolar, então também foi uma atividade que eu fiz em parceria com a escola, aí utilizando símbolos, utilizando fotos das professoras, utilizando fotos do espaço, né, o método multigestos, então tudo muito combinado aí para que essa criança conseguisse saber aquilo, né, que dia era, o que ela ia fazer na escola, qual era a rotina, então também bem pertinente. E aí, resumindo, comunicação suplementar e alternativa é uma tecnologia assistiva. O objetivo geral da comunicação suplementar e alternativa é garantir a todas as pessoas o direito à comunicação. A CSA não atrapalha o desenvolvimento da linguagem oral, nem da linguagem geral, né, da imersão aí da fala, tá? Então, esse também é muito importante. E o uso da CSA por pessoas com deficiência intelectual não envolve só linguagem expressiva, como vocês viram nos exemplos, deve ser apoiado por toda a equipe, pela família, pela escola, por todas as pessoas que convivem com essas pessoas. Então, aqui algumas referências e meu muito obrigada. Estou vendo vocês agora. Parabéns, Mai. Nossa, encantada com todo esse material que você trouxe, de verdade. Como a gente fica, às vezes, limitado, né, no conhecimento da CSA, assim, você trouxe outras possibilidades que talvez nós nunca tivéssemos pensado, assim. Nossa, muito bom mesmo. Eu acho que o uso da comunicação alternativa no uso de tablets, de iPad, como uma forma alternativa de comunicação, já é muito conhecido, assim, né, pela população em geral, pelas famílias. Mas olhar para a comunicação alternativa para além disso, né, com esse olhar mesmo da pessoa com deficiência intelectual, Sim. eu acho que é o que eu sinto falta, porque todo mundo, quando vem falar comigo, me pede uma prancha. Então já está muito dado que é para expressão e que é isso, assim, né? Mas acho que esse outro olhar e outras possibilidades aí para serem exploradas, né? Tanto por familiares quanto por outros profissionais que atendem. Então, eu acho que era essa ideia geral que eu gostaria de trazer, que eu acho que é a ideia que eu menos vejo pelo que me pedem e me perguntam. E quando você fala dos materiais, teve uma parte interessante da sua apresentação que você disse que os materiais da CSA não são só da Fono, né? Às vezes a gente tem essa imagem que esse tipo de material é somente da área da saúde, né? Ou utilizado por vocês. É importante a gente refletir que esses recursos eles devem ser, na verdade, utilizados em parceria, né? Saúde, educação, a própria família, né? A própria comunidade. Então, caminha junto. Tem até acho que os aplicativos que você passou para nós, né? É muito importante. Por exemplo, o Arasaki, que você disse, né? Dentro do Arasaki, Mai, é possível, então, você dali elaborar um próprio material. Claro que, como Sim. você disse, dentro dos objetivos, né? Não é assim também simplesmente ir lá imprimir e elaborar um material. Mas é interessante a gente saber que a gente tem esse acesso. Então, não tem aquela coisa de você ficar esperando condições para se trabalhar, né? A gente tem que fazer as coisas dentro daquilo que a gente consegue. E até pensando assim, muitos locais, né? Porque o Boardmaker é um programa caro, né? E muitos locais não têm acesso, escolas, enfim. Mas onde tiver um computador com internet ou impressora, você consegue. Todos esses materiais que eu mostrei para vocês foram feitos no Arasaki, todos, absolutamente todos. Com fotos, com imagens da internet, com símbolos. Então você consegue colocar o tanto de linha, quanto de coluna, que espaço você vai dar. Qual o tamanho da letra, se vai estar tudo em letra alta, tudo letra. Então, você consegue customizar tudo. Inclusive, os materiais prontos também você baixa, não só em PDF, mas em uma outra versão que você consegue editar. Então, você pode mudar a cor, você muda símbolo. Então, eu acho bem legal por isso, assim, porque as escolas têm acesso, as famílias têm acesso. E aí a gente preconiza, né, que o usuário tenha acesso aos mesmos símbolos. Então não adianta eu usar um símbolo e aí na escola usar outro símbolo, em casa usar outro símbolo, né? Então o ideal é que todo mundo use a mesma linguagem. Como o Arasaki é gratuito, online e fácil de usar, assim, né? Claro que precisa ali dar uma treinada, mas
é fácil de manusear, eu acho que é uma excelente opção. Sim. O Alexandre colocou excelente, Maiara, show de aula. Show mesmo. E Obrigada, a Lê, Janete, querida. e a Janete colocou Araçaque, muito bom. Não tinha conhecimento, gratidão. É isso. Você trouxe para a Ah, gente realmente uma informação que imagina. talvez não tínhamos e facilita muito na prática. E eu Pessoal, até querem fazer? coloquei, Nath, Hum, no meu Instagram, eu coloquei um passo a passo, assim, eu gravei, sabe, fazendo passo a sei. passo. Depois eu posso até compartilhar, Isso que eu ia se falar, vocês Mai. puderem Qualquer coisa compartilhar. você compartilha o link do seu Instagram aqui com a gente. Eu fiz um passo a passo porque aí eu mostrei, clica aqui, aí para produzir você entra aqui, que é para facilitar aí a utilização. Eu posso enviar esse também, ele é bem intuitivo e tem muito material bacana, tem muito material legal. Perfeito. Pessoal, querem fazer perguntas? Fiquem à vontade. Márcia, pode abrir o áudio, se Olá, preferir. boa noite, pessoal. Boa Prazer. noite. Nayara, muito obrigada por toda essa aula maravilhosa, rica de conhecimento. Eu achei muito didática, muito objetiva, assim, e muito bacana porque ela atinge realmente todo, eu acho, né? Eu acredito, o público aqui presente, assim, foi muito, muito bacana. Bom, bem rapidamente, Obrigada. assim, eu me chamo Márcia, eu tenho um filho adolescente, já um jovem, né, com síndrome de Down. Faço parte da Associação Pais em Movimento aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, né? Nós temos a associação. Uhum. Então, assim, a gente tem N's, né? Eu tenho N's perguntas, mas eu vou fazer uma só. Eu já tenho algum tempo que eu estou procurando fazer cursos, né, de CA, já fiz junto aqui a Isaac Brasil, né? Algumas coisas assim, para conhecer mesmo. Eu sou psicopedagoga também. Mas uma dúvida que é frequente, sabe, Maiara, eu vou te falar assim como mãe, né, quando faço acolhimento, assim, os pais que vêm para mim, das crianças que não são verbais, vamos dizer, o meu filho é verbal, né, é a questão assim, por exemplo, um exemplo, para ser mais específico, é uma menina, ela tem T21 e ela também tem autismo, ela não verbaliza, e qual é a grande dificuldade? Ela já iniciou CA há algum tempo já. A dificuldade é assim, que os pais percebem, né, de que a compreensão dela, daquilo que está sendo mostrado, né, então, assim, como Uhum. que você, e eu digo assim, para pais, né, óbvio, como você falou antes, para o profissional tem outras metodologia, outra técnica e tal, mas para pais, né, qual é a orientação maior, assim, de como que eu posso fazer, qual é o meu trabalho, né, em casa, ou enfim, para fazer que o meu filho consiga dar o start, como a gente diz, né? Fazer aquela, Uhum. sabe, de conseguir ter o insight de associar o que eu estou falando ou mostrando com o que é a questão da Gestalt, né? O signo, o significado, o significante. Então, assim, Uhum. eu acho que esse, para nós, pelo menos, vamos dizer, como família, né? Eu acho que é a grande questão, né? Que, assim, Uhum. você fica trabalhando aquilo e como que eu faço acessar, né? Esse entendimento, vamos dizer, essa compreensão. E a outra questão é que eu acho que também tem um pouquinho do trabalho, daí como psicopedagoga, né? No sentido da sociedade, assim, das escolas. Eu adorei que você falou que a ferramenta é de todos, né? Ela não é só do profissional da fonoaudiologia, mas assim, essa questão toda assim de que também, por exemplo, tem que haver uma linguagem simples, né, que a gente está lá num grupo de linguagem simples, foi de Uhum. lá que eu vim, né, para cá, e então assim, de que eu percebo no meu filho, por exemplo, adolescente, né, ele para e diz assim para mim, o que foi mãe, ou o que ela disse, ele diz, o que ela disse, então assim, ele tem uma inteligência maravilhosa e ele conseguiria compreender perfeitamente. Nós é que somos preconceituosos aí nisso, né, o capacitismo que a gente fala, mas é muito rápido. Por que ele não fica 2 horas vendo um filme? Porque ele não tem condições de entender aquele filme, ele tem, mas ele é passado numa velocidade muito alta, né, muito rápida, e então não é essa compreensão. Então eu acho que também existe um trabalho a ser feito nesse sentido, né? Toda vez que vai à escola, em outros espaços, de que também tem que haver
Se a gente dá acessibilidade para uma pessoa com deficiência física ou outras deficiências, essa é a acessibilidade dos nossos filhos, né? Que se tenha uma linguagem mais simples, com menos metáfora, mais visual, uma narrativa um pouco mais lenta, não é uma narrativa menor, né? Mas é uma narrativa mais lenta, mais respirando mais, né? Enfim, já falei muito, mas eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso, assim, como é que faz para acessar. Obrigada. Excelente pergunta, Márcia. Muito obrigada por estar aí até agora, né? Hoje foi um dia aqui chuvoso em Campinas. Muito obrigada por estar aí de tão longe, nos ouvindo. Márcia, eu acho que quando a gente começa a introduzir, né? Por onde eu começo? Por aquilo que dá mais prazer, por aquilo que a pessoa mais vai se beneficiar para ela, né? Então eu sempre pergunto o que a pessoa mais gosta. Todo mundo gosta muito de alguma coisa, né? Então eu começaria com poucos símbolos, com símbolos claros, né? E com símbolos que trouxessem para essa pessoa um extremo prazer de ter suas necessidades atendidas, né? Um outro ponto que eu pensei aqui te ouvindo é do contexto. Dentro da deficiência intelectual, e pelo que você está me falando, talvez seja o caso, né? A gente não pode tirar a comunicação do seu contexto. Então, quando a gente apresenta ali, por exemplo, ela gosta muito de comer pera, e a gente apresenta o objeto concreto, a pera, ela vai pegar a pera, ela vai sentir o cheiro da pera, ela vai comer a pera, ela vai ver o símbolo da pera, ela vai ouvir a palavra pera, e ela vai ter a sua necessidade atendida, a gente tem muito mais chance de que essa pessoa consiga acessar e ir fazendo aos poucos essa identificação, né? Então, ponto número 1, necessidades que ela não são as nossas, né? As nossas não valem de nada nesse contexto, são as necessidades, os gostos, os extremos prazeres daquela pessoa, para começar, para a gente dar essa oportunidade de vivenciar experiências de comunicação bem-sucedida, ter sempre inserido no contexto, né? Então, não dá para inserir o símbolo da pera dentro da sessão de fono trancada na sala sem a pera, né? Então, precisa ter um contexto. E outra coisa é a gente utilizar mais esse recurso com a pessoa. A gente chama de modelar, né? Então, eu também contar do meu dia para essa pessoa, eu também mostrar que eu comia pera, eu também contar que eu fui ao shopping usando símbolos, porque a gente espera só que a pessoa, né, utilize com a gente. Mas essa é a chave também, né? Os familiares. Eu falei um pouquinho disso, né? Dos sentimentos, de que eu sempre falo, nossa, hoje eu tô feliz, nossa, hoje eu tô cansada, nossa, tô com fome, já são 5 da tarde. Mas eu também falar com a pessoa utilizando o recurso de comunicação suplementar alternativa é muito importante. Então, esses são alguns pontos, aí, algumas ideias para contribuir um pouquinho com o que você trouxe, mas o meu e-mail fica à disposição para essa e as outras dúvidas também, tá bom? Para a gente trocar. Imagina. Mais alguém? Gostaria de abrir o áudio ou quer se manifestar no chat? Quer fazer alguma pergunta para a Mai? Mai, sobre isso que a Márcia falou, eu gostaria até de complementar, né? Sobre essa questão até familiar mesmo, né? Você como profissional, né, de fono, assim, quando você percebe que a CSA ela é o melhor caminho, em algum momento você já percebeu alguma resistência da família para a inserção do recurso? Sim, várias vezes, com perguntas nesse sentido, né? De que você está inserindo a comunicação suplementar alternativa porque você acha que ele não vai falar, né? Bem nessa linha, assim, que eu já dúvidas mesmo, né? E como eu falei, até de profissionais fonoaudiólogos em 2023. Márcia está aí, fez curso de comunicação suplementar alternativa, sabe quanto, né? Todo mundo aqui sabe o quanto isso é difundido, assim, qualquer pergunta que você coloque lá no Google, você vai ver que não, que a fala, né, que a comunicação suplementar alternativa não é
não impede o desenvolvimento da fala, mas ainda assim, se até nós, profissionais, fonoaudiólogos formados, temos essa, né, essa dúvida, essa questão, as famílias também vão ter, né? E é natural que tenha, e aí a gente vai conversando, esclarecendo, né? Tocando em todos esses pontos, informando mesmo essas famílias, porque se o usuário e a família não comprarem essa ideia, a gente não vai ter sucesso, né, na implementação desse recurso. Então, já enfrentei sim, principalmente nessa linha de atrapalhar a fala. E Porque, tem uma claro, dica? todo mundo quer ouvir, né, e quer que a pessoa se comunique através da fala. É natural isso, né? E aí a gente vai conversando e explicando, né, as outras alternativas, o porquê do uso. Eu acho que a dica é mesmo a informação, assim, né? Explicar. Tem famílias que às vezes até precisam de artigos, enfim, de textos, de uma comprovação mais científica, mais acadêmica, né? E a gente vai conversando, dando exemplos, contando um pouco de outras situações para que as famílias aí compreendam, né, essa indicação, esse uso. Certo. Muito obrigada, Mai. Mais alguém? Podemos ir finalizando, então? Bom, então eu gostaria de agradecer por mais hoje, agradecer a todos vocês. Acho que tem uma pergunta aqui no chat, então, agora que eu vou finalizando, que é a Andréa Fernandes, se tem algum profissional em Salvador para indicar. Eu conheço algumas fonos em Salvador, mas assim, para indicar, enfim, acho que precisa entender um pouco mais a demanda. Se você, Andréia, quiser mandar um e-mail aqui, mandar um e-mail para mim, aí a gente conversa para eu entender um pouco mais das suas necessidades e aí, enfim, te passar alguns nomes, alguns profissionais, tá bom? Se você quiser anotar o meu e-mail, eu vou escrever aqui. E aí você pode me mandar um e-mail, tá bom? Perfeito, Mai. Obrigada. E aí ela falou que ela prefere que trabalhe com CSA, mas acredito que a hora que ela encaminhar o e-mail, você consegue ajudá-la melhor, né? Isso. Pessoal, não esqueçam, por gentileza, de assinar a lista, que já está, inclusive, no chat, tá bom? Não esqueçam, tá? Eu gostaria de agradecer, então, por essa noite, por esse momento, por esse encontro, por todos estarem conosco aqui até agora, como a própria Mai já citou, um dia chuvoso, mas que a gente tira esse tempo para conseguir aí expandir o nosso conhecimento. Maiara, muito obrigada, foi sensacional a sua capacitação, né? Gostaria de ter a oportunidade de trazê-la novamente, se puder, né? Em algum momento. Eu sei que a Maiara, gente, está com um babyzinho no forno, então ela está ofegante. Mas... Achei que vocês iam reparar que eu estou meio sem ar aqui, mas tá tudo bem. É só um menininho aqui. Muito obrigada por se disponibilizar mesmo aí, né, com o baby nessa etapa final. Então, eu espero de verdade que você possa voltar a abrilhantar aí as nossas noites mais em algum momento, tá bom? Com certeza. Gente, muito obrigado. Acompanhe sempre as redes sociais da Fundação Síndrome de Down, porque lá está sempre as divulgações das capacitações, desses momentos. Então, é importante que acompanhe sempre as redes, tá bom? Muito obrigada para quem veio de fora também, né? Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite e a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí desse percurso, as minhas experiências. E aí a gente vai conversando. Se precisarem de alguma coisa, meu e-mail está disponível, tá bom? Muito obrigada. Maravilhosa. A Valéria falou: obrigada, Maiara. Você é uma pessoa maravilhosa. Gabriel ainda lembra de você com carinho. Um beijo pro Gabi. Muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.